Graça e paz, glória, aleluia. Hoje é o dia 15, do jejum de 40 dias e eu abri aqui na palavra do Senhor, Senaqueribe cerca Jerusalém. Então, Senaqueribe era um rei poderoso da época e foi-lhe permitido por Deus cercar Jerusalém. Então Israel estava em pecado, Israel e Ezequias também. Então Deus permitiu esse cerco a Jerusalém. E Senaqueribe vinha de várias vitórias, então ele estava ali de novo para mais uma vitória. Ele cercou Jerusalém, deixou Jerusalém isolada. Ninguém saía, ninguém entrava. Então não entrava água, não entrava comida e as pessoas começaram a ter fome. Então nesse cerco, aconteceu que Senaqueribe estava convencendo o povo a se entregar. Então o povo se entregando, os líderes geralmente são presos, torturados e feitos escravos, ou muito pior, Então o texto vem a nos dizer que no capítulo 37 de Isaías, quando a pessoa se arrepende. Então, Ezequias rasgou suas vestes e se arrependeu e pediu perdão a Deus e pediu para que Deus intervisse naquela situação. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e os anciões dos sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, o filho de Amós. E disseram-lhe: Assim diz Ezequias: Este dia é dia de angústia, e de vitupério, e de blasfêmia, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para dar-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus não terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, o seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido? Faze oração pelo remanescente que ficou. E os servos de Ezequias então foram e levaram essa mensagem para Isaías, e Isaías então mandou de volta a mensagem que Deus tinha já feito, que Deus iria lhes dar vitória, porque o que iria acontecer? O rei Senaqueribe iria ser confundido em sua mente, iria ouvir coisas e ele iria atrás de outra guerra. E foi o que ele fez, não é? E ali os soldados que ali estavam para invadir Jerusalém, 185 mil, amanheceram mortos. Simples assim, O anjo do Senhor desceu ali no arraial, aconteceu alguma confusão e eles se mataram entre si. E aconteceu que foi dada essa vitória. E, amados, sempre é uma oração de humilhação, sempre é uma oração de clamor, porque a gente erra e o mal vem sobre nós porque nós erramos, mas quando a gente clama realmente ao Senhor, Ele intervém. Por isso aquele versículo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar, eu dos céus ouvirei. Então Deus é um Deus vivo, Ele realmente muda suas ideias, seus planos, seus projetos. A todo momento depende uma oração, uma palavra, uma coisa que você fizer, porque o pecado impede nossas orações de subir, mas se você pedir perdão, então as tuas orações sobem. Então quando há arrependimento genuíno, suas orações sempre sobem. Então ter esse coração quebrantado na oração é essencial para que Deus ouça. O contexto
história. Senaqueribe foi um rei da Síria entre 705 e a 681 a.C., império mais poderoso da época. Ele conquistou várias cidades de Judá durante o reino de Ezequias, rei de Jerusalém. Os relatos aparecem em 2 Reis 18, 19, 2 Crônicas 32 e Isaías 36 e 37. Esse cerco de Jerusalém, Senaqueribe enviou seu comandante, o Rapsaque, com um grande exército para intimidar Jerusalém. Ele zombou do Deus vivo e tentou convencer o povo a não confiar em Ezequias e nem no Senhor, o Deus, né? Não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor vos livrará. Alguma vez os deuses das nações livraram cada uma das suas mãos? Cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Então ele vinha de várias vitórias, sempre venceu, e ele achou que com Jerusalém não seria diferente. Isaías 36, 18. Então o povo, obedecendo ao rei, ficou em silêncio e não respondeu. Depois que Ezequias orou a Deus, né, com pano de saco, os mensageiros que ele mandou a Isaías também estavam com pano de saco. Ele então mandou esses mensageiros para Isaías e foi orar no templo, pedindo a intervenção de Deus. A resposta de Deus: Isaías transmitiu a palavra que o Senhor havia dito. Assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma. Com escudo não virá contra ela, nem levantará tranqueira contra ela. Isaías 37, 33. Então, naquela noite, o anjo do Senhor feriu 185.000 soldados assírios. E quando Senaqueribe acordou e viu o exército destruído, retirou-se e voltou para Nínive. Anos depois, foi assassinado por seus próprios filhos. Isaías 37, 38. Qual que é as lições espirituais que a gente pode ter aqui, além da humilhação e da submissão a Deus, né? Deus é maior do que qualquer ameaça, sempre, né? Mesmo o maior império da época não pôde resistir ao poder do Senhor. Aí a oração muda a história. Ezequias não confiou nas armas, mas no poder da oração e da palavra profética. Então ele orou realmente com verdade, com humildade, e foi atrás de uma palavra profética. Não dê ouvidos às vozes de intimidação, né? O inimigo tenta semear dúvidas, mas a vitória vem pela fé. Então ele creu na palavra que o profeta havia falado. Deus guarda o que é dele, com certeza. Deus sempre guarda o que lhe pertence. Jerusalém foi preservada, não por força humana, mas pela promessa de Deus. Então, podemos aqui ter a certeza de que Deus realmente guarda o que ele diz na sua palavra, né? 2 Crônicas 20, 15. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então essa peleja foi Deus que venceu. Foi Deus que venceu essa guerra, essa peleja, e realmente o povo saiu vitorioso. O rei Ezequias saiu vitorioso, e nós temos aqui esse relato novamente de que uma oração verdadeira na hora certa traz grande livramento, traz grande bênção. Então que a gente fique com essa mensagem, que o Senhor Deus venha realmente de encontro à nossa questão e traga restauração para nossas vidas, e que o inimigo seja confundido, que o inimigo seja derrotado pelo Senhor, não por nós, mas pela promessa dele mesmo de que venceremos no final, e tudo será restaurado, a paz e a vida como era antes
em nome de Jesus. Cremos até o fim. Então hoje é o dia 15, né? 16º dia. E continuamos nesta contagem e muito felizes por estarmos avançando, graças a Deus. Glória a Deus somente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Então, é essa palavra que eu tinha aqui, que eu precisava trazer, e espero que vocês tenham entendido, porque o Senhor é bom e Ele é o que nos traz sempre a palavra que precisamos. Todos os dias, o nosso alimento diário, a nossa mensagem diária, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.